Oi, pessoal, e nós voltamos aqui com conteúdo para vocês mais uma vez. E vocês já sabem onde encontram. @7techbr é o nosso Instagram, pesquisando por 7 Tecnologia lá no LinkedIn e também no Facebook. E no www.7tech.com.br você tem uma página exclusiva para acompanhar todos os episódios. Então, se você perdeu algum, corre lá e se atualiza, tá bom? Lembrando que todo esse conteúdo é relevante e está sendo construído com a sua ajuda. Colabora lá mais uma vez, mandando uma dica, uma sugestão de um novo tema. E depois que a gente conversou sobre toda a montagem do processo, descobrimos documentação, entendemos um pouquinho de gestão, a gente vai falar novamente sobre esse tema, porque não deu tempo de conversar tudo o que a gente precisava da última vez. E agora estamos com um profissional internacional. Ele se chama Rivadalvo Rodrigues, tem 32 anos no mercado, está morando hoje em Santiago, no Chile, e vai acrescentar muito aqui para a gente agora, falando sobre esse processo de gestão da frota também. Riva, muitíssimo obrigada por disponibilizar esse tempo que a gente sabe que é muito importante. Obrigado a você aí, Liliane. Obrigado a todo o pessoal da produção e pela oportunidade que eu tenho de estar aqui participando com vocês e ampliando um pouquinho mais a apresentação que você fez, se você me permite, Liliana. Claro. Sou especialista, assim como você mencionou, com larga, vasta experiência no mercado, muito no transporte urbano, transporte público. Vivi sistemas de implementação de BRT, né, em mercados no Brasil, em Curitiba, em Colômbia, Bogotá e no Chile, sempre com transporte urbano. E aqui são experiências em processos, criação de áreas, tanto para a manutenção como para a operação de frotas, e suprimentos de materiais e sistemas para manutenção também, que é muito importante hoje nas frotas. Aqui em Santiago, especificamente, rapidamente, para que saibam, eu ajudei a liderar processos de criação de uma empresa que iniciou desde zero, com frota mais de 1.100 ônibus, arrancando um processo de operação de transporte urbano, e chegou a ter, em 2019, mais de 2.000 ônibus. E com média de 9 anos de uso, muitas marcas de chassis, carroceria, muitos pátios de estacionamento e manutenção. E obviamente que todo foi um processo de evolução, tá? Mas o sistema é muito igual em qualquer outro lugar na América Latina. Nessa indústria se trabalha a quantidade de veículos por técnico. Aqui chegamos a otimizar 8 veículos por técnico, com uma frota bastante antiga de uso, turno 24/7, controle exaustivo na operação, já que o transporte urbano é um serviço muito exigente, assim como outros modelos de transporte, mas nesse caso, quase 3 motoristas por ônibus e medidores de desempenho, KPI, disponibilidade de frota, 99% de disponibilidade de frota no início da operação, manhã e tarde, e a confiabilidade da frota de 98%. É muita e cumprimento, coisa. Claro, e cumprimento Mas de orçamento eu vou ter anual. que te interromper agora, porque só na Dele. apresentação já respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Isso é ótimo. Mas antes, Ah, Riva, deixa eu só relembrar aqui outra pessoa que a gente trouxe que veio de São Paulo uma primeira vez e agora a segunda vez para poder fazer com a gente essa participação e que nos apresentou, inclusive, João Abreu, profissional, amigo e colaborador desse projeto. Obrigada mais uma vez por ter vindo de São Paulo de novo. E vocês se conheceram aí no Chile, né? Que o João também é internacional. Muito obrigado pela oportunidade. O Riva é um grande professor. Me permita, professor, lhe chamar de Riva. O Riva é um grande Obrigado professor, você, é João. uma pessoa de uma vasta experiência, e quando eu fui para o mercado externo, com certeza absoluta, teve uma participação fundamental em toda a minha estada no Chile, todo o trabalho que eu desenvolvi lá. A gente precisava de pessoas que pudessem capitanear o trabalho que a gente foi
foi executar. Eu fui como montadora e o Riva estava como cliente. Estava à frente dessa grande frota que tinha lá e a gente precisava desenvolver um trabalho. Então, se não tivesse a reciprocidade entre as partes, a gente não tinha conseguido alcançar êxito. Eu estou muito ansioso por esse programa de hoje, esse podcast de hoje, porque ouvir o Rivadalvo, para mim, é um prazer fantástico. Que bom. Então, pensamos igual, porque nós temos Muito aprendido obrigado. muito, muito mesmo com vocês. E Riva, agora, com toda a importância e atenção que merece, por favor, conte-nos um pouquinho da sua trajetória e como chegou até Santiago, no Chile. Pois então, primeiro, obviamente, aqui estender o meu agradecimento ao João Abreu por ter a oportunidade de participar com ele. O João é uma pessoa que eu estimo muito, também tem uma grande experiência, tanto na parte da indústria como na parte da execução do transporte. Bom, e voltando à pergunta que você fez, Liliana, eu saí do Brasil no ano 2002 e fui para a Colômbia, como mencionei anteriormente, em Bogotá. Fui trabalhar no sistema Transmilênio, isso com uma frota Volvo, somente articulados. E aí estive na Colômbia durante um pouco mais de 3 anos, onde eu aprendi muito com a cultura colombiana, a forma de trabalhar. Depois eu vim para o Chile numa operação para montar, como eu mencionava anteriormente, desde zero uma operação de transporte urbano que implica numa logística tremenda, quer dizer, preparar todos os processos desde zero, começar uma empresa que existe no papel. Nós planejamos no papel a empresa, essa empresa com mais de 1.170 ônibus, procurar infraestrutura para poder estacionar essa frota, construir toda a infraestrutura e receber a frota desde o Brasil, porque foi uma frota montada no Brasil, parte na Suécia e parte no Brasil, porque a marca era Volvo também. Depois a frota ficou bastante heterogênea, começou muito homogênea, tanto em termos de chassi como de carroceria, e depois se converteu numa frota bastante heterogênea. Chegou a ter mais de 2.000 ônibus, com diversas marcas, Volvo, Mercedes, Scania, e com diversos modelos também, carrocerias, né? E montar essa empresa, distribuir, receber essa frota do Brasil, distribuir a frota, treinar o pessoal, mais que antes disso, encontrar, selecionar toda a equipe de profissionais necessária para todos os frentes, digamos assim, ou todos os processos que compõem uma empresa, né? Principalmente nos processos de operação e nos processos de manutenção, que é onde tem o maior volume de mão de obra. Tá? Então, procurar motoristas, praticamente 2, ou quase 3 motoristas por ônibus, no mercado, onde no Chile, por exemplo, o mercado de transporte sempre foi antes da implementação do sistema Transantiago aqui, porque no Chile foi o sistema Transantiago, sempre foi um mercado bastante informal, tá? Um mercado onde era uma indústria que a informalidade reinava, e até hoje a informalidade existe no sistema de transporte no Chile. O sistema de transporte urbano se transformou num sistema um pouco mais profissional com a chegada da Transantiago e agora, atualmente, que se chama Sistema Rede de Transporte Urbano
aqui na cidade, né? Entendi. É um desafio realmente, né? Começar do zero, construir tudo isso, estabelecer esses processos para onde não tinha nada. Imagino que no começo deve ter sido bem complicado. Foi realmente, Liliane, e foi um processo de aprendizagem para todos, entendeu? A indústria chilena de transporte urbano aprendeu e evolucionou muito, né? E aprendeu com vários mercados, com o mercado brasileiro, o mercado europeu, né? Agora, além de todo o processo de manutenção e operação, tem também a cadeia de suprimentos, que é a área que, digamos assim, de suporte em termos de materiais para que uma frota possa fazer o que tem que fazer, que é operar, transportar, já seja passageiro, seja carga, né? A área de suprimentos também. E para atender mais de 1.100 ônibus e depois 2.000 ônibus, é uma tremenda área de suprimentos. Muitos SKUs para modelos de ônibus com motores de propulsão diesel, gás, elétrico, que chegou já fazem alguns anos aqui no Chile. Vários centros de distribuição. Eu cheguei a administrar 3 centros de distribuição com logística diária para reposição de materiais, saídas, entradas, centro de reconstrução de componentes, porque para atender uma frota, né, é necessário ter um suporte de reconstrução daquilo que se possa reconstruir, para não estar somente comprando e trocando, comprando e trocando. A manutenção tem que dar um suporte adequado para que os custos de operação de uma empresa também sejam adequados. Perfeito. Né? Como a empresa era muito grande, muita frota, estava distribuído em unidades de negócio, que eram 13 unidades de negócio, e cada unidade de negócio com um almoxarifado. Entendi. E assim foi a minha trajetória de Curitiba, que começou em 1990, 12 anos em Curitiba, 3 anos na Colômbia, e desde 2015 com um retorno no Brasil de 1 ano e meio, né? Mas 2005, quando eu cheguei no Chile, né, retornei para o Brasil depois, durante 1 ano e meio, para montar um processo de logística de materiais, comércio exterior, e depois retornei novamente ao Chile em 2008 e estou até hoje no Chile, obviamente com idas eventuais ao Brasil. Mas já dá para ver que gostou tanto que até o sotaque já ficou. O sotaque, claro, a gente vai, obviamente, adquirindo com o passar do tempo também, né, Liliana? Sim, bacana. E, João, nesses processos que ele comentou, participou de algum com ele? Sim, o projeto da Transantiago foi uma escola, né, para todos nós, e com certeza serve de vitrine, inclusive, para todo o trabalho que se fez a seguir, né? Quando se fala desse projeto, é um projeto muito... Riva, me corrija, mas assim, a divergência de cultura, a divergência logística, a dificuldade logística que nós tínhamos em fazer com que as coisas, as reposições de material chegassem até lá, frota, treinamento de pessoal, que foi uma coisa que a gente falou naquele último programa, tudo isso, impacto de cultura de sindicatos e outros costumes, outras coisas. Eu lembro de uma conversa muito rápida que eu tive com o Riva sobre treinamento para o pessoal e o que a gente poderia cobrar dos operadores lá para que eles pudessem nos ajudar, ou ajudar a manutenção com relação às verificações e tal. E a cultura lá é completamente diferente, né, Riva? No Chile, el condutor tiene que manejar, não? Solamente. É verdade, o que o João comenta é muito certo. A evolução que teve o Chile em termos de cuidado de uma frota, porque, veja bem,
depois a gente vai falar um pouquinho sobre caminhões, falando um pouquinho sobre ônibus, que é um meio de transporte, um veículo importante na indústria de transporte, porque transporta massas, transporta pessoas. Sim. Então, no Chile, a informalidade que existia era tremenda, era um mercado, primeiro, muito atomizado, assim como é o mercado de caminhões, muito atomizado. Isso quer dizer, existiam pequenos empresários com um veículo, né? E todos eles, de certa forma, mais ou menos organizados em grêmios, muito informais também. O sistema de transporte era organizado assim como mais ou menos sorteio, né? E você ganhou, digamos assim, aquela rota, e você vai fazer assim. Não existia a formalidade de paradas de ônibus. Nossa. A formalidade de chegar numa garagem de ônibus, de ser recebido, do ônibus ser revisado, de estar preparado para o dia seguinte, em termos de veículo, ordem de serviço, de existir um processo de manutenção adequada, de pessoal capacitado. Não, era muito informal. Os técnicos, por exemplo, de manutenção, não, de vez em quando apareciam quando, ou até mesmo o motorista era o mesmo técnico da manutenção, porque ele era o dono do veículo e ele dirigia o veículo, cobrava a passagem e fazia a manutenção. Agora, fazia a manutenção quando dava, porque muitas vezes esse motorista que era o dono do veículo só tem esse veículo, ou só tinha esse veículo como sua fonte de renda, e trabalhava 15, 18 horas por dia. Quer dizer, era um escravo que estava num formato informal de trabalho, e assumindo todos os riscos, que obviamente implica nesse formato de trabalho. Sim, eu imagino que treinamento foi um desafio, né? Mudança de cultura, precisar ultrapassar todas essas barreiras aí, né? Exato. E eu vou aproveitar. E o João, perdona-me, Liliana, e o João chegou justamente numa parte desse processo, onde a gente tinha que... E o João Abreu me ajudou muito nisso, a gente se ajudou, porque compartilhamos um momento como você bem disse, de mudança de cultura. Sim. Agora, até para a gente também fazer um comparativo e trazer aqui para o nosso telespectador informações que vão ajudar também na gestão do processo dele. Quais informações aí são as principais em relação a essa gestão e também a questão de consumo de combustível? Quais são as métricas, João, que lá o pessoal trabalha e que vocês também trouxeram para utilizar com os clientes aqui? Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu cheguei no mercado externo foi a mão de obra, a qualidade de mão de obra deles é muito boa. Eu lembro de conversar com mecânicos, por exemplo, e os mecânicos terem conhecimento claro dos KPIs, dos indicadores ali que a gente estava estudando. Isso, no Brasil, a gente tem uma dificuldade maior. O mecânico no Chile te dá uma aula de metrologia, por exemplo. Sabe, eu acho que a mão de obra, isso quando tornou uma coisa profissional, quando foi para um âmbito mais corporativo, que é isso que o Rivadalvo falou, de ter a garagem, ter a estrutura da garagem, ter a equipe que está fazendo a manutenção, ter esse planejamento de manutenção, e não mais ser aquela coisa informal, isso avançou muito. E por isso que eu digo, serviu de vitrine, serve de vitrine até hoje, porque é um projeto que deu certo. Sim. Sabe? Então, tudo isso, todos esses indicadores, toda a leitura que você faz numa frota que saiu daqui do Brasil, foi para lá e opera com a severidade do clima do Chile, que isso é uma coisa que isso a gente precisa ter na mesa, bem claro, isso desafia a todos nós, de gestão de manutenção, gestão operacional,
a fazer uma leitura, que foi aquilo que a gente falou da outra vez, no programa passado. Sim. Fazer a leitura, viver o negócio, ir para lá. Né? E lá, as análises, os números... vamos dizer assim, vocês analisam exatamente as mesmas informações lá e aqui. Questão de média, o trabalho do motorista, o mesmo padrão, sim, né? Com a dificuldade que é o que o Rivadavio falou. Lá, como não tinha a cultura, por exemplo, o transporte em Curitiba é espelho para o mundo. Sim. Né? É um projeto que nasceu, deu muito certo. A Colômbia veio a ver como fazia, voltaram para a Colômbia, viram que pode ser feito de uma forma até melhorada, existe um transporte muito acertado na Colômbia, a Transmilênio é parte disso. Sim. E não teria o Rivadavio, eu acho que vitrine melhor do que ter passado por exatamente tudo, né? pelo polo do que há de melhor do transporte sul-americano. Sim. Né? Passou por Curitiba, passou pela Colômbia e desenvolveu um projeto importantíssimo em Santiago do Chile. Com certeza. Viu, pessoal? Obrigado, o que a gente João. trouxe aqui para vocês é uma construção de algo que surgiu do zero, estabeleceu-se uma referência internacional, inclusive. E aproveitando, falando sobre internacional, como é que está essa questão do combustível aí? Uma curiosidade que eu não sabia, a gente não tem etanol aí, né? Etanol, não, o Chile, você veja bem, porque o etanol ele vem da cana-de-açúcar, né, basicamente. Tá? E o Chile não é um produtor de cana-de-açúcar e, obviamente, como o Chile é uma economia muito aberta, tem facilidade de importar petróleo de qualquer parte do mundo. Tá? O Chile não é produtor de petróleo. Tá? O Chile depende hoje de tudo o que acontece nos Estados Unidos, tá? Porque o petróleo do Chile, a maior parte do petróleo do Chile vem, obviamente, do norte da América, né? Agora, aqui seria importante, eu creio, Liliane e João Abreu e colegas que estão escutando, que a gente entendesse um pouquinho o entorno que todos nós estamos vivendo. Quando falamos de entorno, é o entorno econômico que todos nós estamos vivendo, e como isso afeta o transporte, já seja de passageiro, seja de carga, o transporte em geral. Eu vou comentar, e com a permissão aí da condução, Liliane, eu vou comentar alguns dados que, obviamente, têm base como fonte a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a Chile Transporte, a Revista de Negócios Globais do Chile, a Balança Comercial do Brasil e a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte no Brasil. Lamentavelmente, as diferenças ideológicas que existem entre os governos dificultam e prejudicam o crescimento da economia mundial. Os problemas mundiais, as relações internacionais entre os países, principalmente com a China, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tudo isso está afetando os processos de suprimento e produção no mundo. Estamos vivendo num contexto onde os desafios para a economia mundial estão concentrados em reativar os investimentos e o crescimento no meio de tantas restrições do mercado. Muitas commodities estão restringidas no comércio internacional. E o resultado são subidas de preços elevadas e constantes. O petróleo sobe e tudo sobe. Veja, por exemplo, você falou do preço do combustível, comparando. O diesel no Chile custa $1,25. No Brasil, um diesel não vamos falar de qualidade, mas o diesel, o litro do diesel no Chile custa $1,25, no Brasil custa $1,37. Né? E agora, quando você fala do frete por quilômetro, no Brasil, o frete por quilômetro está ao redor de $1. E no Chile custa $1,35. Agora, a subida do dólar e as restrições financeiras, elas estão e vão seguir. Né? E vai afetar todas as economias locais, não só o Chile e o Brasil.
perdão, todas as economias locais. O Sim, menor sim. crescimento, vejam só, o menor crescimento e a inflação nos preços achatam o mercado, pois Sim. retiram dinamismo, eliminam posições de trabalho, gerando desemprego. A CEPAL, ela projetou para 2022 um crescimento de 2,6% Nossa. para a América Latina, comparada com 6,9% que foi em 2021. Uhum. A inflação média, veja só, a inflação média na América do Sul, em junho, fechado em junho de 2022, foi de 8,8% e é a maior média da América Latina. Essa Nossa. média inflacionária é mais do dobro que foi registrada no período 2005-2019. O investimento na região, em termos reais, cresceu 5,9% entre 1951 e 1979. Uhum. E somente 2,9% entre 1990 e 2021. Olha A só. região, ela necessita de mais investimentos. É Os verdade. governos precisam apoiar mais aos empresários para que o crescimento seja sustentável nesse Sim. ambiente volátil. O transporte terrestre de carga é um ator relevante na economia de qualquer país. O setor da logística, realizado em transporte terrestre com caminhões, é fundamental para a retomada do crescimento na região. Riva, eu vou precisar te interromper justamente nessa fala para trazer para cá e aproveitar esse gancho. João, ele acabou de trazer para a gente essa questão da necessidade de investimento em infraestrutura. O que você pensa sobre isso, até aqui para o Brasil também? Principalmente para o Brasil, eu acho que esse investimento deveria ter acontecido há séculos. Né? Pelo o tamanho do Brasil, nós temos um país de dimensões continentais. Sim. E isso não foi pensado. Você vê, por exemplo, que nós temos mercados importantíssimos dentro do Brasil, como é, por exemplo, o polo industrial de Manaus, É verdade. completamente isolado por uma BR que tem 800 quilômetros. Quer dizer, é uma coisa que você não tem uma justificativa clara para aquilo ali. Então, isso que o Rivadavia está falando é um problema, eu acho que até mais grave no Brasil, Uhum. pela quantidade de indústrias que nós temos aqui, pela importância econômica que nós temos para a América do Sul Sim. e para o mundo, Sim. né, pelo que se produz aqui. A massa de investimento que vem para cá. Eu fiz um trabalho para uma rede de uma montadora alemã, e numa das conversas que nós tivemos, eu chamei a atenção do pessoal de logística que, olha, demora muito para chegar aqui as coisas no cliente, o cliente não pode ficar aguardando. E a resposta dele foi muito clara, ele jogou o problema de volta para mim, que é isso que a gente está falando aqui. Sim. Eu disse, olha, o problema não está com a gente, o problema está no teu país, que a gente não sabe nem por onde entra, nem por onde sai. Nossa. Nós temos agora mesmo no Porto de Santos, aproximadamente 40 navios ancorados lá fora, aguardando posição para atracar e desembarcar o que nós já enviamos. Que O isso? custo Esse é um disso é problema de altíssimo. atraso? Sim. O custo é altíssimo. Então, a gente precisa desse investimento em economia, sim. Ai, eu imagino que a gente não pode mais perder tempo, né? Não, Todo isso mundo custa muito deveria caro. assistir isso e pensar sobre isso para a gente conseguir ter, de fato, respostas positivas para o Brasil como um todo, né? Bacana. E agora a gente podia falar mais sobre essa parte de gestão do abastecimento realmente. Até comparando também a forma de controle lá e trazendo para cá, para o empresário que nos assiste, também conseguir pegar essas informações e acrescentar no processo dele, né? Agregar ao processo de gestão dele. E então, gente, como é que funciona isso aí, Riva? Essa gestão desse abastecimento, o chão mesmo ali com a operação? Veja bem, né? Como o João estava comentando aí, a gente está falando até agora que o setor do transporte enfrenta muitos problemas na atualidade, com os custos de combustível, logística, etc., manutenção, etc. Eu creio, né, que o empresário e as empresas de transporte devem ser rápidas na inovação para ser competitivo, mas com uma visão tecnológica
para poder enfrentar de forma adequada a velocidade do mercado, né? E falando na evolução e na visão tecnológica, né, como o mercado está um pouco restringido, muitos atrasos, o João Abreu acaba de comentar os congestionamentos que existem nos portos. Sim. Os portos marítimos estão congestionados e necessita de caminhões para transportar esta mercadoria, que já seja de importação ou de exportação. Agora, como que o empresário do setor, né, lá dentro da sua empresa, vai poder controlar tudo isso? Tem que ter a tecnologia da indústria 4.0 implementada na sua cadeia, né, para que seja competitivo no mercado. Sim. Hoje, as empresas, elas estão implementando cada vez mais a inteligência artificial para controlar os seus processos. Tem processos nas empresas que são processos muito mecânicos, como, por exemplo, coleta de dados, né? As coletas de dados, as empresas já não estão realizando isso de forma manual. Planilhas, onde um pessoal, um auxiliar técnico ou um auxiliar operativo ia encher uma planilha com dados, não sei, dos caminhões que estão retornando, ou com abastecimento do combustível, ou já seja com a manutenção realizada, ou já seja com a carga que tem que ser transportada, o picking, o packing de mercadorias. Essas coletas de dados, que antes a gente realizava numa planilha com papel e lápis, isso aí já ficou no passado. Sim. Hoje em dia, né, precisamos da tecnologia para que realize isso e obviamente, tendo a tecnologia aqui, a inteligência artificial, o que é? É colocar o nosso cérebro dentro de uma máquina, não é mais do que isso. E o que a tecnologia, estamos falando da informática, com a telecomunicação, o que eles conseguiram foi isso. Então, hoje em dia, nós temos a oportunidade de ter acesso à tecnologia e precisamos fazer uso dela para minimizar os erros e enfocar as pessoas na execução daquelas atividades que são claves, que são chaves, melhor dizendo, né, porque eu estou aqui misturando o português com o espanhol, mas que são chaves na gestão do negócio, a digitalização. Esse é o termo. Digitalização de cada processo logístico é fundamental, né? Porque a frota precisa avançar rápido na obtenção e implantação dessas tecnologias. Só assim as empresas vão melhorar os tempos, vão reduzir consumos e também vamos ajudar na redução não só de consumo de recursos, também na redução de contaminação ambiental. Veja só um dado importante. Menos de 30% das empresas do setor contam com uma estratégia para a transformação digital no transporte. E é uma mudança cultural e necessita de um forte empurrão, tá? Agora, né, o que as empresas devem fazer? Devem colocar na ponta do lápis, né, quanto que custa investir, porque é um investimento, tá, a transformação digital da sua empresa, né, mas tem que ter em mente quanto custa isso, porque tem que saber, né, quanto que vale esse investimento na operação logística. Né? E ainda mais nesse momento que nós vivemos, né? Porque é um momento onde nós sabemos as cargas, por exemplo, as cargas são objetos para os delinquentes, objetos de roubo, cargas que são muito caras, que estão sendo transportadas nos caminhões, por exemplo. Hoje em dia, as empresas se enfrentam com a delinquência cibernética. Né? Até isso, né, agora. Nós conversamos, Riva, no outro programa, a gente conversou sobre a importância. Isso que você falou é um gancho fortíssimo, né? Porque é exatamente aquilo que a SET Tecnologia enfrenta quando vai apresentar um problema disso. Vocês já enfrentaram várias vezes isso, que é exatamente mostrar para o empresário, para o frutista, a importância de ter
um processo digitalizado, um processo que chegue com facilidade, Automático, né? Tudo automatizado, e que isso chegue com uma leitura clara para gerenciar o principal custo operacional que ele tem, que é o combustível. Isso aí você tocou num ponto exato, João. Indo para o específico, né, se a gente fala de abastecimento de um recurso material que é necessário para mover a frota, como é o combustível, né, nós lembramos, né, eu sou da geração X, né, eu lembro quando comecei nessa indústria, lá em 1990, né, que o frentista, o homem lá do abastecimento de combustível, ele tinha lá uma tabuinha com uma folha impressa, com quadrinhos, número dos veículos, onde ele ia anotando quilometragem, data, número do veículo, E ainda quantos litros temos isso abasteceu. hoje. Isso daí já ficou no passado. Aqui no Chile, quando eu cheguei aqui, era igual. Só que hoje, aqui no Chile, para as empresas de transporte urbano de passageiros, que é importante a gente comentar isso, porque existem dois mundos diferentes aqui no Chile. A empresa de transporte urbano de passageiros em Santiago, que hoje está dentro do sistema Transantiago, e as outras empresas de transporte de passageiros e de carga, muitas delas, a maioria delas, ainda estão nessa época da planilha e de uma pessoa que tem que estar lá coletando esses dados. Sim. Tem empresas que já deixou isso no passado, porque já está enfocando o seu bem, digamos assim, mais precioso, que é a pessoa, o ser humano, que está ali realizando o trabalho no dia a dia, está focalizando essa pessoa para realizar tarefas que realmente agreguem valor para o negócio. Porque coletar dados é algo tão mecânico que você tem que fazer a mesma coisa todos os dias. Automatizemos isso. Então, Sim. A tecnologia tem muitas ferramentas para automatizar isso. Sensores, etc., que você conecta no caminhão, que você põe no ônibus e coleta esses dados de forma automática, sem erros. Né? Exatamente. Porque também a outra coisa que a gente vivia era pegar essa planilha e digitar num sistema, né? Independente do sistema. Era uma pessoa para escrever no papel, outra pessoa para digitalizar exato. isso. Não, e veja só a fila que você deixava lá atrás, né? Uma Exato. pessoa ali na bomba de combustível, né? Falando com o motorista que recém chegou ali no ponto, tomando dados de quilometragem, etc., né? E depois indo lá, liberando a bomba para abastecer combustível, e depois fechando a quantidade de combustível, e depois essa ficha com os erros toda suja ia para a mão de um digitador, aí esse digitador lá num sistema, né, digitando tudo para atualizar, digamos assim, entre aspas, programas. Por exemplo, programa de manutenção, né, porque você precisa ter o dado da quilometragem, o dado do combustível que foi utilizado, o rendimento do caminhão ou do ônibus, quilômetros por litro. Exatamente. Então, para você poder identificar que motorista anda melhor, que motorista anda pior. Sim, falamos então, disso no programa passado. Sim, e assim, Aqui. Riva, vou te interromper novamente, porque tudo que você fala é importante, a gente tem que aproveitar os ganchos. Você acabou de desenhar o processo que acontece em muitas empresas aqui ainda. Felizmente, a gente pode falar felizmente, a tecnologia ela tem ajudado no sentido de chegar a informação para o gestor, para o empresário, para ele poder identificar a ferramenta que é melhor para a operação dele. Mas muitos ainda estão controlando com o papel, anotando as informações. A gente até percebe que existe uma tentativa de fazer melhor quando ele lança pelo menos no Excel, né? É um começo.
Mas Claro. a gente sabe que muitas empresas, nós temos um mercado gigante de empresas nos mais diversos segmentos que ainda precisam olhar com mais atenção para esse processo e investir para que o resultado venha para o próprio bolso. Eu acho que o Claro. gancho principal aí é que o empresário comece a ver isso de fato como investimento, de Sim. fato como uma ferramenta que ele precisa. O empresário ele não pode mais, não existe mais espaço. Nós falamos aqui no outro programa, Riva, que os grandes grupos já estão controlando a quarta, a quinta casa decimal do consumo de combustível. Não é possível mais que uma empresa de transporte possa conviver sem que se faça uma gestão eficaz e automatizada, né, de abastecimento, que é exatamente o trabalho Óbvio. que vocês fazem. Né? Isso, Eu para tô de nós, acordo. para mim, para o Rivadalvo, em todos os mercados que a gente atuar, é ferramenta-chave. Sim. Isso a gente precisa dessa informação. O Rivadalvo está dando, ele tá dando a realidade de uma empresa de transporte urbano. E eu também, por exemplo, já prestei consultoria há muito tempo para empresas de transporte rodoviário, que aí Sim. o negócio começa a ficar muito mais longe do nosso controle, porque o ônibus abastece no meio Vulnerável. do caminho. O agro também. O agro também. O agro tem a questão do caminhão-comboio, que vai lá abastecer no campo, fica completamente offline esse trabalho ali. O que acontece com aquele combustível? E o papel vai aceitar qualquer informação. Exatamente. Né? É isso que complica Claro. muito para o gestor, viu, gente? Vamos ficar de olho. A tecnologia ela vai agregar, sim, no seu processo. Pesquise aquela que vai ajudar melhor aí na sua gestão. O resultado ele vai impactar diretamente no seu bolso. Uma coisa principal que eu acho que a Sete Tecnologia traz para nós é as informações em tempo real do que aconteceu ontem. E isso é importantíssimo que a gente tenha. Sim. Se o consumo está alto, se o consumo está baixo, o que aconteceu, para que a gente possa tomar as decisões como gestores de frota, ou treinar a equipe, ou colocar aquele ônibus ou aquele caminhão, aquele equipamento para uma manutenção. Eu acho que é bem em cima disso. Riva, uma dúvida, agora curiosidade minha. Aqui, o combustível é, sim, um dos maiores custos, ou o maior custo para a empresa. Aí também é o combustível? O combustível no segmento transporte é o maior custo. Veja só, em média, o combustível representa, na planilha de custos, 80%, mais de 70%, de 70% a 80%. Olha só. E a manutenção está mais ou menos em torno de 3% a 4% do custo da planilha. Agora, é importante isso que vocês estão falando, que vocês estão comentando, com respeito, ou que nós estamos comentando, com respeito aos controles que tem que ter as empresas. Né? As empresas de carga no Brasil, as empresas de transporte, né, elas hoje, né, em termos de volume, é 70% mais do que existia em 2007. Olha só. Né? Então, estamos falando que hoje o Brasil tem aproximadamente 265 mil empresas, né, de transporte de carga, e os autônomos já são aproximadamente 845 mil. Tem como mais de 500 cooperativas, mais de 2 milhões e 500 mil veículos, caminhões, né? E menos de 1% dessa frota conta com tecnologia de propulsão limpa, quer dizer, né, que mais de 99% da frota de transporte no Brasil são veículos com motor diesel e que utilizam o combustível diesel para mover. Olha só. Entende? Iva, Então, tem uma curiosidade aqui que é uma coisa exclusiva do Brasil. Isso muita gente não sabe. O Brasil é o único país que tem carga tributária diferente por estado. Olha só. Então, isso impacta a gestão de abastecimento, Sim. impacta em combustível, claro. em todos os segmentos. Veja só, a aviação
no Brasil tem um problema gravíssimo com relação a isso. A ponte aérea mais famosa que nós temos é o trecho Rio-São Paulo. Sim. Num estado tem uma carga tributária, no outro estado tem outra carga tributária. Então, as companhias aéreas chegaram ao ponto para baratear o custo operacional, abastecer o avião mais num determinado ponto, para que ele possa ir e voltar abastecendo no mesmo ponto com menor carga tributária. Até mesmo os nossos clientes, eles também fazem isso. E aí, veja da rota. Só que na aviação você abastece o avião especificamente para ele chegar num ponto, do ponto A ao ponto B, e no máximo ele ter ali um ponto de pouso alternado, né, que a gente chama. Só que isso fica muito caro. Você imagina o consumo do combustível, o preço do consumo de combustível que sai para uma companhia aérea, por exemplo. Então tem muita coisa aqui no Brasil, a gente, vendo pelo lado econômico, você começa a ter perguntas, por que é muito caro voar? O custo é altíssimo. Né? Nós estamos falando de uma economia que paga em real, para uma empresa que paga tudo em dólar, para um combustível que tem preço diferente, carga tributária diferente em outros estados. E o Brasil é o único país que tem isso. Olha só. Quer dizer, então, assim, parece, a grosso modo, que isso não é uma coisa tão difícil de fazer. Eu acho que o frotista do ônibus, do caminhão, da carga, a empresa, a companhia aérea, tem que ter acesso ao custo principal que nós temos, com um custo acertado. E eu vou aproveitar esse gancho, nós vamos precisar encerrar. É claro que eu vou repetir sempre, eu queria continuar cada vez mais essas conversas, porque é uma aula, né? Não tem jeito. O que o Riva trouxe para a gente aqui foi um aprendizado gigante, que eu tenho certeza que muitos ainda vão mandar mensagem pedindo mais, viu, Riva? Então, teremos outras oportunidades. João, a mesma coisa contigo, já é a segunda vez, teremos terceiras, quartas. Só que eu posso dizer para você, inclusive, telespectador, que nós estamos conversando de tudo, mas que tudo está centrado em uma questão que é a principal, informação. Exatamente. Então, invista em informação. Receba os dados de maneira segura, da maneira certa, em tempo real, para que você possa decidir o que é melhor para a sua empresa. Riva, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, que eu sei que é muito exigido aí. João, obrigada mais uma vez por ter vindo de São Paulo para cá. Fiquem à vontade agora para poder finalizar aqui da maneira que vocês acharem melhor. O Rivadalvo, eu acho que um presente que a gente está tendo, o Rivadalvo está aberto a consultorias aqui no Brasil. Que bom! Trazendo toda a expertise que ele tem aí de tantos anos. É um professor, foi uma grata felicidade que eu tive na minha carreira, conhecer o Rivadalvo, uma pessoa que contribuiu muito para o meu resultado no mercado externo. Riva, foi um prazer falar com você novamente, te reencontrar, ainda que por aqui. Espero que em breve a gente possa se rever pessoalmente, aqui ou aí, e matar a saudade. É sempre um prazer muito grande e aprender com você. Muito obrigado, João. Obrigado pela oportunidade que a gente teve nessa manhã, que já está na tarde já. Óbvio, eu creio que tem muito espaço para crescer e para aprender, e eu participo desse espaço. E para o Brasil, aí, né, quando precisar, tô disponível até mesmo para ajudar, porque menos de 55% da frota de veículos são abastecidos de combustível em postos próprios. Olha só, mais como, um dado como importante, então. Como a Liliane comentou, o combustível é 80%, quando a gente estava comentando, 80% da planilha, que é um custo realmente relevante na gestão de uma frota, e mais da metade da frota é abastecida fora da empresa, longe dos olhos do dono. Então, obviamente, um fato importante para que o empresário
controle mais, Sim. que tenha uma equipe que controle mais, que coloque um pouco mais de tecnologia para controle, e se precisa da minha participação nesse processo, com muito prazer. Nós Posso vamos estar aí. abusar bastante, pode deixar. E Muito lembre-se, obrigado. estamos aqui à disposição para poder atender às suas demandas em relação às dúvidas e ao conteúdo que pode chegar para te ajudar aí no seu processo. Até o próximo episódio.